Não, o pessoal de casa não vê, mas né? Então, já vou aproveitar aqui, ó, para clicar. Olha lá, que coisa linda! Olá, você que está aí também! Que coisa mais amada, que coisa mais, né? Oi, eu dei uns gritos para vocês lá, mas vocês não me ouviram. Daí eu fiquei, não, tudo bem. Oi, 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 bom dia, bom dia. Oi, dia. Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Oi, 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 oi. Tá frio, tá, né? Tá um. Ah, mas tá um friozinho assim, mas é um climinha aconchegante, né? Um climinha assim, né? Não! Eu tava com calor ali fora, né? Então é isso, né? Friozinho. Sabe que tem um lugar que eu trabalho que é uma sala que ela é mais comprida assim e o ar-condicionado fica no fundo. Então é muito engraçado porque ali por abril e tal, tá o ar, ainda, enquanto a gente ainda tá ligando o ar, o pessoal da frente tá todo mundo de camisetinha assim e tal, e o pessoal do fundo tá de casaco, por causa que não chega lá o ar, né? Então tem que pular, oi, 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 oi. Então assim, gente, primeiramente um bom dia, né? Aquela coisa de sempre, espero que vocês estejam bem, estejam todos lindos, todos maravilhosos. Na nossa maravilhosa data de hoje, a gente vai continuar com o mesmo padrãozinho que a gente vem fazendo nas nossas aulas. Na minha humilde opinião, está sendo bastante proveitoso, porque a gente consegue ver bem a prova e consegue também revisar, tá? Então, a gente já tratou de alguns assuntos, né? A gente já falou sobre sistema linear, a gente já falou sobre matriz, já falou sobre determinante. Na aula passada, nós falamos sobre a geometria plana, né? Esse assunto que impressionantemente cai demais, né? Hoje, conforme eu acho que vocês já receberam, certo? Já receberam. Nós iremos falar, então, sobre a geometria espacial, tá? A geometria espacial, gente, ela não é tão amada pela URGS quanto a geometria plana, mas quase, tá? Então, assim, os assuntos da geometria espacial, gente, aparecem bastante na URGS, tá? Mas não é uma coisa do tipo assim. Basicamente, eu digo o seguinte, ó. A prova da URGS, a tradicional, com 25 questões, vai trazer entre 4 e 7 questões de geometria plana. Dependendo do ano, né? O ano com pouco vai ser 4, o ano com muito vai ser 7. A geometria espacial seria de 2 a 4, até 2 a 5 no máximo, né? Então, pode ser que temos 2 questões só, ou assim como uma prova muito forte na geometria espacial, a gente teria 4 ou 5, né? Como a prova agora são 15 questões, gente, eu apostaria na base de 2, né? Seria esse o meu padrão de geometria espacial para esse ano. Então, por serem apenas 2 questões, teoricamente, né, gente, tem muita coisa para eles trazerem e essas 2 questões podem ser questões um pouquinho mais complicadas, né? Porque eles vão tentar botar mais coisas. O que a geometria espacial normalmente vai ser cobrada na URGS, tá? O que eles gostam de cobrar? Planificação, eles gostam bastante de que tu tenha uma figura planificada e que tu tenta imaginar ela em 3D e tudo mais, né? Eles cobram também aquela projeção ortogonal que a gente viu lá pro Enem, né? Mas eles cobram diferente. No Enem, eles vão cobrar a projeção ortogonal com uma situação do cotidiano, 2 pessoas andando de balanço ou algo assim, né? Na URGS, eles gostam de fazer o seguinte, ó. Eu tenho um cubo, por exemplo, e eu vou andar do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto D e tal, e eu quero saber qual é a distância que foi andada, ou qual é a área da figura que foi formada, ou algo assim, tá? Então, como é que vai funcionar? No mesmo esquema das últimas aulas, tá, gente? Nós vamos começar com a nossa apostila e eu vou basicamente colocar ali as fórmulas que tem e revisar os assuntos que eles colocaram ali e na sequência a gente vai para os exercícios das últimas provas da URGS, tá? Então assim, gente, é óbvio que a gente vai revisar de uma maneira mais assim rápida, claro, né? Mas lembrando sempre que qualquer dúvida, qualquer situação que vocês precisem, só afirmar, colocar, levantar a mão, dar um grito aí que tá tudo certo, tá? Lá na apostila, gente, a nossa página, não vou mentir que eu sei, mas em algum lugar tá escrito 49 é a nossa página, certo? 49, 40, 40, 49, deixa eu achá-la. Tá lá, lindo e maravilhoso, né? Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fez na aula de geometria plana, porque lá na aula de geometria plana, gente, nós basicamente fizemos uma revisão meio geral e a gente foi colocando ali, né, o que faltou, o que ficou, né, tudo mais. Nessa, a apostila, ela já coloca
as fórmulas escritas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar para vocês o que eu acho que é importante que a gente lembre, certo? A gente vai colocando. Se tu quiser ir grifando aí, fica à vontade. E para aquele que não tem, caso tu não tenha a apostila aí, eu vou colocar no quadro daí essa situação, digamos assim, tá? Mais. Vou colocando no quadro aqui. Eu vou botar apenas aqueles que forem importantes. Só que como já está tudo ali, eu vou aí fazendo um exercício de cada para a gente ir também vendo como funciona, tá? Deixa eu só passar isso aqui um pouquinho para cá. Eu acho que se eu colocar aqui vai ficar bom de ver. Então vamos começar ali. A gente tem o exercício da página. Aliás, a gente tem a página 49 escrito cubo, tá? Então ali, gente, observem que eles colocam 5 fórmulas para o cubo, tá? A gente não precisa ficar pensando demais nessa situação, tá, gente? Lembrem-se daquilo que a gente comentou em aula, tá? Todas as figuras que a gente tiver na geometria plana, elas vão obedecer 2 regras básicas, né? A gente vai ter o nosso volume como área da base vezes altura para todas aquelas que embaixo e em cima for igual, né? Então, só recapitulando, a área da base vezes altura vai valer para o cubo, vai valer para todos os prismas, vai valer para o cilindro e vai valer para o paralele. Isso, paralelepípedo. Por que eles colocam isso, Matheusito? Porque quando a gente faz área da base vezes altura, a área da base vai ser um quadrado, vai ser L ao quadrado. Eles botam A aí, né? Mas vai ser L ao quadrado. E a altura também vai ser L, por isso que fica L ao cubo. Então, essa área da base vezes altura funciona sempre, mas para o cubo tem uma maneira mais prática, digamos assim, por isso que eles colocam aí, né? A segunda fórmula é quando a gente tem volume igual a área da base vezes altura dividido por 3. E, gente, para dividir por 3, lembra disso, é a figura pontuda. Viu uma figura pontuda, tu já lembra, tá, eu tenho que dividir por 3. Vai ser o cone e vai ser a nossa maravilhosa pirâmide. Meu Deus, por alguns instantes eu esqueci o nome da forma. Pirâmide, tá? Gente, a única exceção a essa regra que está aqui, certo? A única exceção a essa regra que está aqui, e é uma figura que tu tem que saber para URGS. É óbvio que pode esse ano não falar absolutamente nada, mas a gente vai ver nos exercícios que caiu não faz muito tempo a esfera. Então, a esfera é a única coisa que não entra nessa aqui. Isso, tem ali na frente, né? Onde é que tá? É mais 2 páginas para frente? Isso, lá na 53, né? É exatamente aquilo ali. A área, então, 4πr ao quadrado, certo? Isso. A moral, a URGS quase nunca coloca. A URGS quase nunca, elas quase sempre deixam a resposta como π, né? Tu vai colocar 3,14 só no final da conta, caso apareça a resposta com vírgula daí, né? E o volume vai ser 4πr ao cubo, e ele é dividido por 3, gente. Essa é a parte que tu tem que estar ligado, né? Porque eles são muito parecidos, ó. 4πr ao quadrado e 4πr ao cubo. Mas o volume, ele é dividido por 3. Então, ele entra meio que nessa categoria aqui, né? O área da base vezes a altura por 3 também, porque ele também é dividido por 3. Eu sempre digo que as figuras pontudas tu tem que dividir por 3, mas o cubo, mas a esfera não é pontuda, né? Mas igual tem que dividir por 3 também, né? Na hora de fazer a nossa conta. Então, essas aqui, gente, vão ser as fórmulas para os volumes, tá? Não tem muito mais para a gente tratar nesse sentido. E aí, se vocês olharem na apostila de vocês, gente, cada uma das figuras que tem ali, ó, o cubo, o paralelepípedo, depois tem os prismas, depois tem o cilindro e tal. Todas elas têm fórmulas específicas, né? A gente tem lá, por exemplo, o cilindro. Olá, bom dia, bom dia. O cilindro, a área lateral, a área total vai ser a área da base, mas a área lateral, e a área lateral é 2 não sei o quê. O que a gente vai fazer aqui? Lembrem-se do que a gente tratou durante o ano. Cada figura que está ali, gente, o ideal é a gente imaginar ela na vida real e
pensar no que ela é feita. Então, assim, quando a gente olha um cubo, muito melhor do que tu chegar ali na apostila e fazer assim, ó, área total 6A ao quadrado, muito melhor é pensar assim, ó, o que forma um cubo? São 6 quadrados. Tu faz a área de um quadrado e multiplica por 6. É óbvio que talvez você vai dizer assim, mas ô senhor, mas 6A ao quadrado é fácil de lembrar, não tem mistério. E eu concordo, mas se tu for olhar um prisma de base triangular, a área total, gente, vai ser 2 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 mais 4A vezes H. Ou 3A vezes H. Brother, sério? É muito mais fácil pensar assim, o que é um prisma triangular? É um triângulo embaixo, um triângulo em cima e 3 retângulos. Faz a área de um triângulo, multiplica por 2, faz a área do retângulo e multiplica por 3. Certo? Então, assim, a gente vai fazer, digamos assim, caso a caso nessas situações. Então, vamos começar diretamente já com o exercício que tem ali no livro. Oi. Fala em qual daí? No prisma triangular. Isso, ó. Olha ali na página ali, eles falam assim, ó. Área da base, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E área lateral, 3AH. Tá vendo ali? Ao invés da gente pensar isso aqui, tu tem que pensar o seguinte, ó, o que aquele desenho é? Embaixo é um triângulo, em cima é um triângulo e tem 3 retângulos na lateral. Então é mais fácil tu pensar no que forma a figura do que tu decorar aquelas duas coisas, entendeu? Porque depois tu tem que somar ainda lá, ó, área total igual a AL mais 2 vezes AB. Então é muito detalhezinho para decorar, ao invés da gente simplesmente olhar para a figura e pensar assim, ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Isso. Isso e o triângulo embaixo, mais um em cima. Exatamente isso. Perfeito. Vezes 2. Isso, área do retângulo vezes 3 e a área do triângulo vezes 2. Isso. É 4π. A área da esfera, tu fala meia esfera. Só seria dividir por 2. Aliás, depende. Bem observado. Se tu fizer um exercício que seja meia esfera e ele simplesmente quer a parte de fora, aí seria metade disso, 2πr ao quadrado. Mas, se for um exercício de meia esfera, aí tu tem mais um πr ao quadrado, tu ficaria com 3 daí. Sacou a diferença? Seria 3πr ao quadrado daí. Então, isso é. Um seria só a meia esfera, só a parte de fora. Aí seria 3πr ao quadrado daí. Porque tu tem mais um círculo dentro, né? E aí seria mais um πr ao quadrado. Certo? Então, vamos então dar uma olhadinha, gente. A gente vai fazer aqueles exercícios. Não vamos fazer todos, tá? Não vamos fazer todos, porque não faz muito sentido. A gente tem os exercícios da lista para fazer. Mas eu vou fazer esse 150 porque ele é bem interessante para a gente ver o conceito que a gente está trabalhando, tá? Então, ele fala assim, ó. A área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3, tá? 150, não, mentira. Sorry, eu falei 150, eu viajei muito agora, tá? Eu ia dizer que na página 49 é o 198. Onde é que... De onde é? Por que eu pensei 105? Pois é, será que eu li a resposta da letra D que é 150? Sorry. Tô viajando. É página 49 e o exercício é o 198. Porque se tu for para pensar, é muito parecido com 150, né? Porque são coisas ali que estão muito... 198. Perfeito, tá? Eu falo assim, a área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3, tá? Gente, eu não vou dizer assim, ó, que seja uma coisa obrigatória, tá? Não vou dizer isso. Mas eu acho que vale a pena tu saber a diagonal de um cubo, tá? E sabe por quê? Porque é uma formulazinha muito barbada. A diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, a gente bota assim, né? Perfeito. A diagonal do cubo vai ser lado raiz de 3. E ainda chega a ser meio poético, porque o quadrado, né, ele é em 2 dimensões e o cubo vai ser em 3 dimensões, né? Então, um é L raiz de 2, outro é L raiz de 3. Então, se eu sei que a diagonal do cubo é L raiz de 3, ele está me dizendo que a diagonal mede 5 raiz de 3, então eu vou dizer que L raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3. E eu imagino que vocês já consigam ver ali que a resposta vai dar 5. Mas, claro,
o jeito mais bonitinho de fazer é passar esse raiz de 3 dividindo, né? E cancela. Então, o meu lado vale 5. E é aqui que entra aquilo que eu comentei com o Matheus antes ali, né? Que é, gente, ele quer a área total. Eu não vou ficar, área total de um cubo é 6, Não, eu penso o seguinte, ó. O que é a área de um quadrado? Porque um cubo é formado por quadrados. L é o quadrado, né? Então, a minha área do quadrado vai ser 5 ao quadrado, que vai dar 25. E aí que eu penso, bom, vezes 6, porque tem 6 lados num cubo. Perfeito. Então, a minha área total, 6 vezes 25. É muito mais prático. E realmente a resposta é 150. É muito mais prático do que a gente simplesmente, né, sair fazendo a conta e pensar, nossa, mas agora eu tenho que saber a área lateral de... A gente só pensa no que é formada a figura, tá? Depois ali, gente, vem o paralelepípedo reto-retângulo, né? Essa figura que tem um nome maravilhoso. E aquela situação ali, gente, eu vou te dizer o seguinte, ó. A única coisa do paralelepípedo que eu acho que é interessante que a gente lembre, que a gente leve para a prova, é que no paralelepípedo todas as medidas são diferentes. Então, eu sempre falo pro pessoal, gente, se alguém entra nessa sala agora e pergunta para ti, calcula o volume dessa sala. Eu tenho quase certeza que todos vocês teriam o mesmo pensamento. Seria multiplicar assim, por assim, certo? Não, para cima, né? Porque, ó, tu tem assim, assim, assim. Seria em 3D, digamos assim, né? Comprimento, largura e altura. Então, quando eu digo que é área da base vezes altura, basicamente o que eu estou fazendo é isso. Comprimento vezes largura vezes altura. Vai me dar o quanto cabe de água num lugar, digamos assim. Então, ali, se vocês olharem na página 49, ele bota assim, ó, paralelepípedo reto retângulo. E o volume, eles botam A vezes B vezes C. Porque cada um dos valores vai ser diferente e é só multiplicar os 3. Aí tu vai ver que está escrito assim, ó, B ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Vou ser sincero com vocês, eu só sei essa fórmula porque eu acabei de ler ela agora, né? Quando... É um Pitágoras com 3, né? É um Pitágoras com 3. Mas se tivesse me perguntado essa prova ontem, eu ia dizer, eu não sei ela de cor. Por quê, gente? Porque quando eu preciso da diagonal do paralelepípedo, eu faço Pitágoras 2 vezes, né? Faço Pitágoras para descobrir a diagonal e faço Pitágoras de novo para descobrir. Então não tem muito mistério, tá? Aquele exercício que tá ali, gente, o exercício 199, ele é um exercício meio não é meio estranho, é um pouquinho de, né? Mas ele é um exercício que ele tem um jeito diferente, que eu acho que é legal da gente dar uma olhada. Fala assim, ó. O sólido da figura é formado por cubos de aresta 1 centímetro, os quais foram sobrepostos e ou colocados lado a lado. Eu não vou conseguir desenhar aquela figura ali, tá? Mas, basicamente, a gente tem uma parede atrás com uns cubinhos e depois tem uns cubinhos para frente. Aí fala assim, ó. Para se completar esse sólido, formando um paralelepípedo reto-retângulo com dimensões 3 por 3 por 4, são necessários N cubos de aresta 1. Então, não é um exercício desse assunto, né? Mas é um exercício que está querendo mostrar essa questão do 3D. O que a gente precisaria pensar? Precisaria pensar o seguinte, ó. Lá atrás, a gente tem... Vou tentar desenhar assim meio tosco, né? Isso, só que aí que tá. Lá atrás, são 8 cubinhos lá no fundo, né? E aqui é uma coisa complicada, porque tu poderia dizer, mas esses dois não dá para ver. Sim, mas tem 2 em cima deles, então tem que ter um cubinho embaixo para manter eles ali. Então, embaixo ali, lá atrás, a gente tem 8 cubinhos. 8, depois mais quantos na frente? Tem mais 2 aqui, tem mais 2 na frente assim, né? E depois mais 1 na frente. Então, na figura, a gente tem 11 cubinhos até o momento. 8 lá atrás, depois mais 2 ali na frente, depois mais 1. Formaria 11. Eu quero formar uma figura que tenha 4 por 3 por 3. E, gente, se é uma figura que tenha 4 por 3 por 3, para que eu saiba quantos cubinhos tem que ter, é só a gente fazer 4 vezes 3 vezes 3. Porque, gente, volume, o pensamento de volume é basicamente isso. Quantas coisas de 1 por 1 por 1 cabe no lugar, certo? 9 vezes 4 vai dar 36, certo? Então, se a minha figura teria que ter 36 cubinhos e 11 já estão ali, né?
eu vou diminuir um do outro e vou ficar, então, com 25 cubinhos, que é o que eu precisaria fazer. Era 25? Pois é, ele tem 13, 18, 19, 27. Né? Então, esse exercício aqui, ele era mais bobinho, digamos assim, mas é um exercício... E outra, tu viu que na letra E tem 27? Na letra E tem 27, porque quando a gente faz essa conta, tu pode esquecer aqueles dois que estão lá atrás que não dá para ver, e aí tu pensa que são 9, e aí acaba dando problema. Então, não é um exercício difícil, mas só para a gente dar uma olhada na situação. Como eu disse, eu não vou conseguir fazer todos, gente, e a gente vai ter que fazer depois os exercícios da lista, mas só para dar uma passada, tá? Ali nos prismas regulares, na página de número 50, gente, lembrem-se que o jeito da gente pensar eles é volume, área da base vezes altura, todos eles. E se tu precisar da área, gente, claro que se tu quiser decorar, meu, fica à vontade. Pô, quem sou eu para te... Quem sou... quem sou eu para dizer que tu não pode decorar, né? Mas vale muito mais a pena pensar numa figura da vida real e analisar, né? Então, ó, o prisma triangular. Eu penso no triangular o tal do Toblerone, né? O chocolatíssimo, né? Porque é caríssimo. O quadrangular eu penso na caixinha de leite, né? E no hexagonal, gente, eu até acho que uma colmeia poderia ser. Eu penso num copo que eu tinha quando eu era pequeno lá na minha casa. Quando eu era mais novo, pequeno, infelizmente eu continuo, né? Mas quando eu era mais novo. Pode ser. Sabe o que alguém comentou esses dias? Se bem que acho que a tua colmeia, eu acho que fica mais legal ainda, porque é bem, né? Tem esse formatinho assim, né? Mas poderia ser, que eu comento, né? Vários toblerones um do lado do outro, fecha a figura, né? E tem outras situações ali também. O prisma triangular também pode ser o calendário, né? Teve um exercício tempos atrás que era um calendário envolvendo aquilo ali. E aí, gente, onde fala cilindro de revolução e cone de revolução, é onde a gente tem as nossas fórmulas, tá? No cilindro, até comentei com vocês, gente, para mim vale muito mais a pena tu lembrar que o cilindro, uma folha de papel forma um cilindro, é só fechar ele, tá? Mas aqui eu vou colocar então, ó, o cilindro, a área lateral dele é um retângulo aberto assim, ó. Vou fazer um pouquinho menor, ó. Isso é a área lateral. Então, na hora que tu abre o teu cilindro, tu vai ver que a tua altura vai continuar a mesma. Mas o teu comprimento aqui embaixo, a tua base, vai ser o comprimento da circunferência. Eu não tenho nenhum papel assim meio sobrando, mas se tu fecha uma figura de papel, tu consegue ver que o comprimento é igual ao comprimento que está aqui embaixo. Então, aqui seria o comprimento de uma circunferência, que é 2π. No cone, gente, é um pouquinho mais difícil, porque a área lateral de um cone, ele tem esse formato, assim, ó. Assim. Isso é a área lateral. E aí, é aquilo que eu já comentei para vocês, né, gente? Não tem muito como tirar, né? Não tem muito como a gente fazer, tipo, tal coisa. Então, no cone, é melhor a gente decorar mesmo, né? E eu sempre brinco que tu tem que levar os teus documentos para a prova, inclusive o PRG, né? Uma coisa importante a gente levar lá no dia é o RG. Quem que é esse G? Gente, se eu tenho um cone desenhadinho assim, lindo e maravilhoso, certo? Ó. Dentro desse cone, a gente consegue fazer um triângulo. E esse triângulo aqui, que é o famoso triângulo retângulo, né? Que dá para fazer Pitágoras, ele é formado por a altura do meu querido cone, pelo raio do meu querido cone e pela geratriz. 209, deixa eu ver, 209. Eu ia dizer, a 209 não tem na nossa lista, não, mas eu acho que não. Tá, mas essa é uma boa de a gente fazer mesmo, dá uma olhadinha depois. 209. Então, assim, gente, o cone, dentro dele tem essa pirâmide, esse triângulo com altura, raio e geratriz, e essa geratriz é utilizada na área lateral.
Não tem muito como fugir disso, tá? Não tem muito como, vamos tentar pensar numa outra coisa. A gente vai ter que se ligar na hora da nossa geratriz. Caso caia um exercício envolvendo o cone, que cai bastante, tá? Não é assim, bastante, mas cai, tá? Nossa, tem um monte de coisa ali escrito. Gente, eles estão usando o termo cone equilátero ali e cilindro equilátero. Quando a gente tiver um cone equilátero e um cilindro equilátero, é a figura que tanto assim quanto assim tem o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu desenhar um cone assim, ó, e disser, isso é um cone equilátero, então se assim tem 10, assim tem 10 também. Isso é um cone equilátero. Como se formasse um quadrado, perfeito. Um cone equilátero, se aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10 também. Tipo um triângulo equilátero, né? Tá? Fala desse daí, esse? Porque não, mas tu precisaria de mais aqui. Retângulo daí, né? Por causa que aqui tem 10, mas aqui a volta inteira vai ter que fechar para fazer 10. Então vai ter que ser mais que um quadrado, né? Vai ter que ser um retângulo maiorzinho, né? E nesse vai ser 10 por 10 por 10, como se fosse um triângulo. Isso que são figuras equiláteras daí. Eles colocam algumas propriedades ali, mas nada que tu precise decorar, ou algo assim. Depois eles colocam as seções, gente, e aqui a gente viu bastante durante o nosso ano, né? Eu botei bastante essa questão das seções em cones e em pirâmides, né, gente? A gente não tem fórmulas para decorar, a gente só tem que lembrar as relações, que é, se eu faço um corte no meu cone, e eu vou ter ele com uma certa altura, a gente chama de alturinha, e a gente vai ter uma altura, que é a altura original, que a gente vai chamar de alturão. E a gente diz que a alturinha está para o alturão, e isso vale para todas as outras coisas do cone e da pirâmide. É proporcional, exato. Então, se eu estou falando do cone e eu falar do raio, eu digo raiozinho, raiozão. Se eu estou falando do cone e quero, por exemplo, a geratriz ou o volume, tudo vale. Quando for volume e área, só tem que tomar cuidado por causa da medida. Então, tu falou do volume, né? Alturinha, alturão, voluminho, volumão, normal. Só que o volume está em metro cúbico e a altura está em metro. Para que a gente consiga deixar os dois igual, a gente coloca isso ao cubo. Que agora isso está em metro cúbico, ou metro elevado ao cubo, e isso está em metro cúbico. Então, essa é a única situação que a gente tem que ter. Apesar de que, eu vou ser sincero com vocês aqui, a URGS ela não é muito fã de seções, né? Tanto na pirâmide quanto no cubo. Né? Então, como é que seria um exercício? Vamos supor que a URGS desse um exercício com um tronco de um cone, por exemplo. A gente completa esse tronco e utiliza as relações para chegar nos valores que a gente precisa. E aí, meus amigos, tem a pirâmide, tá? E sobre a pirâmide, aqui eu vou ter que ser sincero com os amigos. Para o Enem, a gente não forçou demais a questão das pirâmides, porque o Enem não é muito fã de pirâmide. Né? O Enem não é aquela coisa que se diga, meu Deus, como eles gostam, tanto é que não teve nada nesse sentido. Mas a URGS gosta. Então, para a URGS, gente, eu só quero lembrar vocês de uma coisa. Se eu tenho uma pirâmide, eu vou fazer a quadrangular, tá? Que é a mais comum. Assim, ó. Isso, para daí, não, aí tu tá falando da triangular, né? Essa eu vou desenhar uma quadrangular daí, ó. Assim. Deixa eu ver. Peraí. Isso, área da base A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso seria da triangular, né? Na quadrangular, AB igual a ao quadrado. Que é a área da base do quadrado, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, é algo que eu falei em aula, mas não é fácil, tá? Não é de barbada. Mas eu sei que se vocês tentarem assim e pensarem bem, vocês vão conseguir. Que é, ali na pirâmide quadrangular, no desenho da apostila, eles colocam um triângulo parecido com esse que eu fiz aqui, ó. E nesse triângulo que eles colocam ali, eles estão colocando o que a gente chama normalmente de apótemas. É o apótema da base, o apótema lateral e algo assim. Eu acho muito mais fácil fazer questão de pirâmide com um triângulo assim, ó.
tu faz a tua altura reto para baixo, isso não muda, né? Isso é normal, ó. Faz assim, certo? Mais ou menos até o meio. E ao invés de ligar pro lado, tu liga pro vértice. Aqui assim, ó. Por quê? Porque agora, gente, ao invés de tu ter que descobrir o apótema lateral e o da pirâmide, a gente vai ter que conseguir apenas o vértice que normalmente eles nos dão. A aresta aqui, né? Que normalmente eles nos dão, ó. E isso também é um triângulo retângulo. Por mais que não pareça no desenho, eu tenho a altura, a minha metade da diagonal até o outro lado e a minha aresta lateral. Isso, gente, é o tipo de coisa que vai fazer com que tu consiga fazer mais rápido as questões com menos transtorno na hora de resolver. Então, lembrem-se, se tu tem uma pirâmide, isso vale para todas, tá? Mas é que a quadrangular é a mais comum. Tu pode, se tu precisar da tua altura, tu pode fazer a altura reto para baixo, o risco para diagonal, então seria metade de uma diagonal e a tua aresta lateral. Então, vamos supor que o exercício fala assim, ó, uma pirâmide tem a aresta da base valendo 10 e a aresta lateral valendo 12. Qual que é o volume? O que eu faria? Botaria 10 aqui e botaria 12 aqui. A altura que eu quero saber, e eu pegaria metade da diagonal da base. Faz o L raiz de 2, divide por 2, vai dar isso aqui. Faz o Pitágoras, descobre a tua altura, e aí tu consegue resolver o volume área da base vezes a altura por 3. Não é barbada, mas facilita um pouco os nossos cálculos. Dito isso, meus amigos, nós vamos fazer então o 209 ali que o Matheus comentou, e na sequência a gente vai fazer os da lista da URGS, tá? Imagino, suponho que a maioria de vocês tenha, né? Está no grupo de vocês aí no WhatsApp, e se vocês conseguirem, facilita a nossa vida a gente fazer direto lá no telefone daí, tá? Se não, claro, se alguém não tiver ou não conseguir passar um para o outro, a gente bota aqui no quadro, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, vamos começar com o 209. Vamos lá, então. 209, então, ó. Isso aí. Então, ó, a partir de 4 dos vértices de um cubo de aresta 6, construído com madeira maciça, foram recortados pirâmides triangulares congruentes, cada uma tendo 3 arestas de medida 3, conforme representado na figura 1 abaixo. Então, o desenho, gente, esse é 209, né? O desenho, basicamente, aqui vai ser um cubo, né? E esse cubo, ele tem pirâmides cortadas dele, né? Então, seria... Claro que eu vou desenhar meio mal e porcamente aqui, né? Mas seria basicamente um cubo assim, e em cada uma das arestas ali está sendo tirado uma pirâmide, né? E a pergunta é, um sólido obtido após a retirada das pirâmides está representado na figura 2 abaixo. Então, na outra página, a gente tem essa mesma figura, só que com os cortes que foram feitos ali, aquelas 4 pirâmides que foram tiradas. O volume do sólido obtido é. Acredito que aqui não seja nenhuma dificuldade demais para vocês perceberem que é muito mais fácil fazer o volume original menos as pirâmides que a gente tirou do que fazer aquele desenho ali que eu nem sei que nome que tem aquele troço ali, né? Deve ter um nome, mas, né? Mas com uma parte cortada, né? Então, o que a gente vai fazer? Pode ser, né? Ó, eu vou botar aqui, ó. Isso que tá aqui, representado assim, ó, é o corte que vai ser feito. E, gente, a nossa vantagem é que os 3 cortes são iguais. Se os 3 cortes são iguais, gente, a gente precisa fazer uma vez e multiplicar por 4. Então, ó, aqui mede 3 e aqui mede 3. Da mesma maneira, não está escrito no desenho, porque o desenho ali não está, né? Mas aqui assim também mede 3, ó. Daqui até aqui, né? Então, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês percebam, primeiro, que a figura original é um cubo, então acho que não vai ter dificuldade, né? E que a área total vai ser L ao cubo, visto que a gente tem o cubo L vezes L vezes L, né?
e que volume, perdão, não é área, né? Volume total. E o volume total, então, vai ser o cubo que tem aresta valendo 6, então 6 ao cubo, e o volume vai ser 216. Agora que eu parei de pensar, é o volume que eles estão perguntando ou eles estão perguntando a área? É o volume. Tá. Vai que eles estão perguntando a área, eu faço toda a conta de volume, chega no final, a área é 216, então, é o meu volume total. Perfeito. Agora eu vou fazer a área dessa figura, o volume dessa figura. E, gente, por mais que seja um pouquinho diferente desse que está aqui ou de outros, isso é uma pirâmide. Como que eu sei que é uma pirâmide? Gente, uma pirâmide ela tem que ter uma ponta, certo? Uma ponta. E essa ponta tem que estar exatamente na altura. Então, observem que a ponta que eu tenho aqui é exatamente na altura da minha pirâmide. Então, como que eu vou fazer essa conta? Gente, eu vou fazer volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Como uma pirâmide tradicional. Por que eu estou dizendo que essa ponta tem que ser exatamente reta na altura? Porque se a ponta estiver fora da altura, para um lado ou para o outro, a gente tem o que a gente chama de pirâmide oblíqua. E aí eu já vou dizer para vocês, se aparecer isso na vida de vocês, vocês saem correndo, tá? Que é um horror de fazer. Então a URGS não vai pedir esse tipo de coisa, por isso que dá certinho ali o volume da minha pirâmide. Então como é que eu vou fazer? Vou começar com a área da base. E aqui, maninho, tu tem que tomar muito cuidado. Porque quando tu pensa, é uma pirâmide de base triangular, se tu olha lá nas tuas fórmulas, lá, diz assim, ó, a área da base, a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é para um triângulo equilátero. Esse triângulo da base, gente, não é equilátero. Esse triângulo da base, ele é assim, ó. Assim. Então, como é que a gente faz a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2, o triângulo tradicional. Então, ó, base vezes altura por 2. Então, a minha área da base vai ser base 3 vezes altura 3 dividido por 2, o que vai dar 9 meios. Essa vai ser a minha área da base. Então, qual vai ser o volume dessa figura? A área da base, que eu acabei de achar, 9 meios. Deixa eu ver se eu não estou saindo. Não. Vezes a altura. E, gente, a altura é 3 para cima também. Vezes 3 dividido por 3. Olha que bonito, né? Coisa mais amada. Aqui, gente, se quiser cortar esse 3 com esse 3, eu não sei tu, mas quando é uma coisa assim, eu fico, ai, será que dá para cortar mesmo aquele troço com aquele troço? Porque dá, né? Por quê? Porque em cima, gente, eu teria que fazer 3 vezes 9 e eu não vou fazer, eu só vou escrever eles junto assim, ó. 3 vezes 9 sobre 2. E aí tu vai lembrar, divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Então, o que vai acontecer aqui na minha conta? Eu vou eliminar esse 3 com esse 3. Certo? Então, o meu volume, no fim, vai ficar 9 meios. Certo? Tudo lindo, tudo maravilhoso? Tá. Então, agora que eu sei que o meu volume vai ser 9 meios, que é isso aqui, que é 4,5, né? Porque eles são pedacinhos pequenos, a gente vai pensar o seguinte, eu tenho um volume, mas são 4 coisas que eu tirei ali. São 4, né? Deixa eu ver. São 4 coisas que eu tirei ali. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 4. Então, o meu volume vai dar 36 dividido por 2, o que vai dar 18. Certo? Então, aqui, meus amigos, eu tenho a minha conta pronta. Eu sei que o volume original do cubo é 216 e vou fazer menos o volume das 4 pirâmides que eu tirei fora, o que dá 18. Qual que não pode? Aí não pode ser, né? Nem a C? Por que não pode ser a C? Sim, aí ficaria pouco daí, né? Mas igual, como a gente sabe que 216 menos 18, eu vou ter, então, a minha resposta vai ficar 198. E esse vai ser o tamanho. 204, mas é que poderia ser 204 daí, né? 216 eu entendo que não possa ser, mas por que não poderia ser 212? Né? Seria muito pouco. Mas vai que é uma, né, pirâmide, porque para mim,
Na hora que eu fui fazer as contas, na hora que tu olha o desenho, parece que tem que tirar mais. Eu achava até que a resposta 198 era menos. Achei que ia ser 160, 170. Tu não consegue imaginar. É só um cortezinho, né? É isso aí. É bem pequenininho, né? Eu sei que algum de vocês vai poder dizer assim, mas doutor, será que a gente não poderia pegar esse pedaço com esse pedaço e encaixar? E aí pega esse pedaço e encaixa. Dá para fazer. Se tu tem esse pensamento 3D assim mais elaborado, tu consegue pegar um pedaço de um e aí encaixar, mas aí é um pouquinho mais complexo na hora da gente resolver. Tá? Então, achamos aqui o nosso volume como sendo 18, 4,5 cada pirâmide, então vezes 4 deu 18, tirando do valor total. Então, é um exercício, gente, que tem a ver com o que a URGS pede, né? Claro, é um exercício da URGS, e eles gostam muito dessa questão, vocês vão ver agora na lista, que tem exercício que tu tem que tirar coisas, tem que colocar partes e tudo mais. E assim a gente vê. Eu vou apagar aqui então, certo? Sim. Aham. Sim. Hum. Sim, mas aí é que tá. Na hora que tu já sabe 18, aí a questão tá pronta, né? O problema é antes, tipo, tu achou que é 216, tu já sabe que a letra E não é, por exemplo, né? Mas aí depois tu acha o 18 aí já tá pronto, né? Então, queridos, isso. Vamos então para nossa. Sim. Isso, teria que ser menos de 208 daí, no caso. Não, 206, né? Então, queridos, vamos então para a nossa listinha, certo? Foi mandado, acredito, para vocês hoje de manhã, ou ontem de noite, ou algo assim, nos celulares dos amigos. Eu vou pegar aqui também no meu, certo? E nós vamos começar com as questões que foram da prova, da última prova que a gente teve. Eu mandei todas as que. Se eu não me engano, eu mandei todas até 2018 ou 2017 ou algo assim. Mandei dessa vez em PDF, certo? Para facilitar a nossa vida. E nós vamos começar com as duas questões da última prova, tá? Duas questões da prova de 2022. Eu vou pegando lá, eu vou apagando o quadro, então. A última lista de geometria espacial, questão número 1, daí a gente vai fazer. Vamos lá. Na prática agora, vamos aplicar os conceitos. Essas questões, gente, vai ser um pouquinho mais difícil de desenhar, tá? Então, qualquer coisa eu vou pedir assim, ó, olha o desenho aí, que é um pouco mais fácil. Eu até posso usar, eu só gosto de fazer sem o projetor por causa da questão do espaço. Mas se vocês, né? Se alguém não tiver a lista. Figura, sim, sim, sim. Mas é que eu sou um exímio desenhista. Daí. Tu já viu os meus desenhos? Não, os desenhos são horrorosos. É... Vamos lá, então, meus amigos. O exercício número 1, ele fala assim, ó. E esses dois vão ser da prova de 2022, tá? A última prova que a gente teve. Considere um octaedro regular, cujos vértices são os pontos médios das arestas de um tetraedro regular de aresta 2, conforme a figura abaixo. E aí tem ali o nosso querido pirâmide e a gente tem aquele octaedro ali dentro, né? Que desenho horroroso. Só um segundinho, como é que é? Quase, seria uma pirâmide quadrangular vezes 2. Isso, uma pirâmide embaixo, uma pirâmide em cima. E tu veio muito bem nisso, porque é o seguinte, o octaedro, gente, é uma figura que a gente não decora, a gente não fica, um octaedro, eu vou pensar que... Não, tu tem que exatamente pensar isso. O octaedro é uma pirâmide embaixo, uma pirâmide em cima. Esse seria o pensamento. E aí o volume é... Tu estava comentando ali, Matheus? Uhum. Isso, aham. Tá. Tá, e aí tu tira fora aqueles pedaços ali, tá? Eu, quando fiz esse exercício, porque eu gosto de pegar a prova
pessoal sai da prova, eu gosto de pegar ela e fazer, para ver, né? Se estava difícil, estava fácil o vestibular. Quando eu fiz que nem tu fez. E eu passei muito trabalho. Eu consegui, mas eu passei muito trabalho. O que foi a ideia do Matheus, que foi a minha ideia? Fazer o volume da pirâmide tradicional. E se vocês perceberem ali, gente, eu consigo cortar 4 pirâmides. Uma pirâmide em cima, uma pirâmide na frente, uma pirâmide na esquerda e uma pirâmide na direita. Então, como? Tu tira os 4 fora, né? Tá? Sim, tu tira 4 pirâmides e elas são todas iguais, então tu tem que fazer uma. Só que aí que tá. Só que aí que tá. É uma ideia boa, tanto é que foi o jeito que eu fiz. Sabe qual é o problema? Tu tem que achar o volume daquela pirâmide ali, que não é uma coisa simples, porque tu tem que achar a altura, tem que fazer aquele triângulo e tudo mais. Depois tem que achar. Não era isso então. Hum. Mostra aqui. Tá. Uhum. Tá. Ok, do meio. Tu diz aqui assim? Tá. Mas é que o problema é que tu tem um octaedro, que não é uma figura que tu tá acostumado, né? Isso, a gente vai fazer assim daí. Exato, a gente vai fazer do jeito mais fácil. A gente vai desenhar essa figura, só que desenhar ela como uma pirâmide normal. Vai ficar mais fácil. Todos são iguais, todos são iguais. Isso, só que é o volume que a gente quer, né? Esse que é o problema. É o volume que a gente quer. Se fosse com a área, era mais fácil, né? Isso, a pirâmide vezes 2, exatamente isso. Então, ó, só para recapitular, gente. Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, o que eu fiz? Eu fiz o volume da pirâmide inteira, certo? Depois eu peguei o volume da pirâmide pequenininha que tem em cima, fiz vezes 4 e diminuí. Parecido com o exercício que a gente fez aqui antes. Qual o problema desse pensamento? O problema desse pensamento, gente, é que fazer o volume da pirâmide original e fazer o volume da pirâmide pequenininha demora muito, tu tem muita coisa para fazer. Tu tem que fazer aquele triângulo, tu tem que fazer o Pitágoras, tem que achar a altura, tem que fazer o volume da base vezes a altura por 3, assim vai. Qual é o jeito mais próximo, mais tranquilo de fazer? Que é o desenho que tu falou, né? Gente, eu tenho que saber como é que é um maravilhoso octaedro, né? Eu não vou desenhar ele mais ou menos bonitinho, mas olhando ele de frente, ele seria tipo assim, ó. Tá? Ou seja, ele é uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Então, o que eu vou fazer, gente, eu vou desenhar uma pirâmide, certo? Assim, ó. E depois que eu achar o volume dessa pirâmide, eu vou fazer ela vezes 2. Então, é muito mais prático de resolver. Tá, mas é mais prático fazer só o volume aqui. Se só fazer o volume, é só multiplicar por 2. Isso, vou fazer o cálculo para o volume agora. Só que aí que tá, o que eu sei dessa figura que eu desenhei ali? Tá? Tá, mas eu preciso saber das arestas, porque eu preciso fazer a conta, né? E uma diagonal. Uma diagonal vale 2, faz sentido. O que eu ia dizer é o seguinte, ó. Como eu tenho a minha figura original, que é assim, né? O meu triângulo, né? A minha pirâmide, digamos assim. Eles desenharam mais ou menos assim, ó. Ó. Isso, exatamente. Ó, gente, não é ligando os pontos médios. Então, aqui ele está ligando e aqui ele está ligando. Ele está ligando os pontos médios. Então, aqui vale 1 e aqui vale 1 também. Certo? Porque o aresta vale 2. Então, esse pedaço vale 1 e esse pedaço vale 1. Então, aqui eu teria o meu lado do meu octaedro, com esse pedaço valendo 1, com esse pedaço valendo 1. E é aqui que está a grande sacada, gente. Esse lado, essa diagonal que eu fiz aqui, também vale 1. Aí tu vai olhar e vai dizer, ué, como é que tu sabe que vale 1? Gente, por causa que isso aqui é um triângulo equilátero, e um triângulo equilátero tem 60 graus. Então ali tem que ser um triângulo equilátero também. Ou seja, todas as arestas da minha maravilhosa pirâmide valem
1. Todas aquelas áreas, todos aqueles risquinhos que tem ali vão valer 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o volume de uma pirâmide quadrangular em que todas as arestas valem 1. Como que eu faço isso? Vai ter que saber a altura primeiro, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a área da base vai ser fácil, gente. Volume igual a área da base vezes a altura por 3, né? A área da base vai ser fácil. Lado ao quadrado, como o lado vale 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, a área da base não tem mistério. O problema é a altura, certo? Assim como a minha vida, o problema é a altura, né? Pitágoras, exato. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos fazer um risco reto para baixo. Ó, vou fazer aquele mesmo triângulo que eu mostrei para vocês antes, ó. Um risco reto para baixo, que é a altura que eu quero saber. Um risco na diagonal, assim, e o 1 que a gente já sabe. Quem que é esse pedacinho que está aqui? Metade da diagonal da base. A diagonal é lado raiz de 2. Como o meu lado vale 1, todos os lados valem 1, é 1 raiz de 2. E como é metade, então vai ser raiz de 2 sobre 2. E agora eu consigo fazer o meu Pitágoras. Como é que vai ser o meu Pitágoras? 1, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à minha altura, que é h ao quadrado, mais metade da diagonal, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Não é uma conta bonita, né, gente? Mas a gente consegue diretamente pela diagonal ali, né? 1 h ao quadrado, e aqui, gente, raiz de 2 ao quadrado. Opa. Não, fica diretamente o meio, né? Porque, ó, raiz de 2 ao quadrado é 2 e 2 elevado ao quadrado é 4. Inverter só se fosse negativo, né? Se fosse negativo, tinha que inverter. O que é o 1 meio que tu comentou ali antes, né? Então fica 1 menos, se simplificar por 2, fica 1 meio. 1 meio é igual a h ao quadrado. E essa conta, gente, essa conta aqui não é MMC, essa conta aqui não é tua... Gente, tu tem 1 e me deve metade. Tu tem uma coisa inteira e me deve metade, tu fica com a outra metade. Tem erro, né? Então, h ao quadrado igual a 1 meio. Vou passar a raiz para o outro lado, vai ficar a raiz de 1 meio. A raiz quadrada do 1 é o próprio 1. E a raiz quadrada do 2 não tem. Então, fica assim, 1 sobre raiz de 2 é a nossa resposta. Claro que tu vai olhar e vai dizer, meu Deus, raiz embaixo não pode. Então, é raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Raiz de 2 sobre 2. E olha que interessante, a mesma coisa. Por que que dá a mesma coisa ali? Porque a gente tem todos os lados sendo iguais e a diagonal também é a mesma, né? Então, a gente tem o mesmo padrão, digamos assim, né? Porque a gente tem o ângulo de 45 graus, então por isso que dá a mesma coisa. Depois de tudo isso, então, a gente consegue finalmente descobrir qual é o volume daquela pirâmide. A área da base valendo 1, a altura valendo raiz de 2 sobre 2, dividido por 3. Fico, então, com volume é igual, 1 vezes raiz de 2 vai dar a mesma coisa, né? E divisão de fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso do segundo. Então, o meu volume vai ficar raiz de 2 sobre 6. Aí tu vai olhar, eu tenho que pegar aqui o meu. Não tem. E tu fica, meu Deus, não tem raiz de 2 sobre 6. E agora? Multiplica por 2, porque a gente fez a da pirâmide de cima e tem a da pirâmide de baixo. E vezes 2, a gente simplifica. E o nosso volume é raiz de 2 sobre 3. Esse vai ser o volume, então, da minha figura. Independente do jeito que eu fiz, gente, ainda é uma conta bem difícil da gente fazer e compreender e fazer toda ela, né? O outro jeito que eu fiz só precisava um pouco mais de conta, por isso que eu não mostrei para vocês o outro, tá? Mas nem sempre, mas eu vou concordar que nesse caso, sim, quanto menos conta, mais fácil, né? Mais tranquilo de fazer. Apesar de que esse exercício aqui, ele é bastante complicadinho. Então, exercício da prova de 2022, né, gente? Então, assim, pensando no padrão URGS de pensar, muito provável que a gente tenha um exercício parecido com esse, ou nesse mesmo sentido, né? De ter uma figura. É. Uhum.
Sim. E assim, né? Eles têm muito essa questão de manter a mesma situação, né? Fala. Tu tá falando 4 vezes o triângulo equilátero, mas daí tu teria achado a área com 4 vezes o triângulo equilátero, né? Pelo volume. Se fosse pela área, daí daria. Mas se fosse pela área, se fosse a área, aí eu faria 8 vezes o triângulo equilátero, porque daí seria diretamente toda a volta, né? Se fosse de área, era bem mais tranquilo, mas como é o volume, né? Talvez, realmente, talvez tenha um jeito mais. Talvez o jeito mais fácil de fazer essa questão seja fazer o volume do triângulo original e fazer tipo aquela história que eu mostrei como se fosse um corte, tipo, né? E fazer tipo o voluminho, o volumão, arestazinha, arestazão, elevar o cubo, talvez fica mais rápido de fazer, né? Mas não sei se é. Fala. De forma a sessão, talvez seja o jeito mais prático de fazer, digamos assim. Mas igual envolveria isso aqui, né? Esse Pitágoras envolveria igual daí. Só que talvez teria menos conta, não sei. Eu não sei se esse é o jeito mais rápido, mas é quase. Se não é o mais rápido, é quase mais rápido. Vezes 4. O volume original, tu fala? Uhum. Tu poderia pegar o volume, tirar 4 triângulos, 4 pirâmides, só que aí tu teria mais conta pra fazer, né? Foi o jeito que eu fiz quando eu fiz a primeira vez. E realmente eu demorei um pouquinho mais. Não foi muito mais, tá? Mas é que eu tive que fazer isso aqui 2 vezes. Por isso que eu acabei não fazendo mais assim, né? Seria mais tranquilo, né? Daí tu poderia fazer. Daí tu poderia fazer pela sessão, né? Também. Talvez seria mais ou menos a mesma quantidade de tempo daí, né? Vamos para o número 2, então, meus amigos da URGS, ainda em 2022. Esse aqui, ele é mais fácil de fazer, mas ele é mais difícil de pensar, mais difícil de enxergar, tá? Fala assim, ó. Número 2, isso. Considere um triângulo equilátero ABC, ó, equilátero ABC de lado 1. O volume do sólido obtido ao girar o triângulo ABC em torno da reta R, que passa pelo vértice A e é paralela ao lado BC, mantendo o paralelismo da reta R com o lado BC do triângulo, é um pouco difícil de imaginar, né? Assim, isso. Mas o que que vai formar aquela figura ali? O que seria, se a gente fosse falar, o que seria? Seria um cilindro, isso, é um cilindro com 2 cones dentro. Um cone em cima. Uma ampulheta ao contrário. Não é? O contrário de uma ampulheta, não? Não, porque pensa comigo, ó, o desenho é assim, certo? Ó, assim, né? E isso vai girar, certo? Imagine que ele não tivesse esses buracos aqui, tá? Ele seria um cilindro, assim, ó. Certo? Uma folha de papel normal que gira forma um cilindro. Só que como tem um buraco aqui, isso vai formar um buraco aqui, ó. E como tem um buraco aqui, ele vai formar um buraco aqui também, que são 2 cones, certo? Só que numa ampulheta normal, isso e isso existem e isso não tem. E esse é o contrário. Nesse, isso é um buraco, isso que tem. É uma ampulheta ao contrário. Exato. A gente vai fazer o volume do cilindro menos o volume de um cone multiplicado por 2. Exatamente isso. Quanto é que é o lado mesmo? 1. Então a gente sabe que esse cara aqui vale 1. Perfeito. No raio não é 1. Cuidado. Também não é meio. Quanto que é o raio? Raiz de 2 sobre 2 também não. Quanto que é o raio, que seria esse cara aqui? Não é um meio. Complicou a nossa vida agora. Quanto que é o raio? A
altura do triângulo equilátero, porque o raio, gente, é daqui até aqui, é a altura do triângulo equilátero. Isso, e quanto é que é a altura do triângulo equilátero mesmo? L raiz de 3 sobre 2. Como o lado vale 1, então essa minha altura é raiz de 3 sobre 2, que é o raio. Então, o raio é raiz de 3 sobre 2. É confuso isso aqui, né? Então, eu sei que a minha altura é 1, mas que o meu raio é raiz de 3 sobre 2. Vamos, então, para o volume de um cilindro. Área da base vezes a altura. Não precisa dividir por 3, não precisa fazer nada. A área da base vai ter que ser π, né? Porque ele é π raio ao quadrado. Então, a minha área da base vai ser π vezes o raio, que eu sei que é raiz de 3 sobre 2, ao quadrado. A minha área da base, então, vai ser π vezes 3 quartos. Certo? Só separar aqui. Então, o meu volume vai ser 3π quartos vezes a minha altura, que é 1. Então, o volume do cilindro, 3π quartos. Ficou com fração. Por quê? O que complicou? 3. 3π quartos não tem, porque, claro, agora a gente tem o cilindro, agora a gente tem que fazer o cone, né? Isso. Não precisa. O cone é mais fácil agora que a gente tem. Ó, o que é o volume? Exato. O que é o volume do cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, gente, é a mesma, certo? Porque é o mesmo círculo. Então, a área da base é 3π quartos. A altura é 1/2. Aqui sim é 1/2, né? Porque tudo é 1, até a metade vai ser 1/2. Então, vezes 1/2 dividido por 3. Oi. 1/2, isso, 1/2. Exato, 1/2, isso. Então, fico com volume do cone. 3π vezes 1, 3π. 4 vezes 2, 8. Divisão de fração. Copia a primeira, multiplica pelo inverso do segundo. Então, observa aqui, gente, que esse 3 com esse 3 a gente vai cancelar. Então, o volume de um cone é π oitavos. Não, claro que não tem, porque a gente tem que juntar ainda essas duas partes, né? Então, qual que é a minha resposta? Qual que é o volume da minha figura? O cilindro original, 3π quartos, menos quantos cones? 2 cones, né? 2 cones que cada um vale π oitavos. Parece que vai dar uma conta ruim, mas não vai, porque, gente, 2 com 8 simplifica e esse vira 4, ó. Então fica π. Olha que lindo! Como ambos têm 4 embaixo, bota o 4, 3π menos π fica 2π. E se eu simplificar isso aqui por 2, π em cima e 2 embaixo. Que é uma resposta bonita, se tu for parar pra pensar depois de tudo que a gente fez, né? Letra E, π meios. Essa vai ser a resposta, então. Então, um exercício, gente, que o mais difícil é enxergar o que que é. E é engraçado, porque alguém falou assim, é uma ampulheta. E é exatamente o contrário, né? É como se a gente pegasse uma coisa, como se fosse um molde de uma ampulheta. Seria o pensamento, né? E tu viu como o raio foi complicado, né? Porque tu ficou, mas não é 1, mas não é meio, mas não é raiz. Não, é raiz de 3 sobre 2 é o nosso raio. Raiz de 3 sobre 2. É verdade. É que eles comentaram, né? Mas eles poderiam fazer um. Mas aí no texto eles colocaram bem, ó. Ao girar o triângulo ABC em torno da reta R. Então eles falam que é em torno da reta. Então, mesmo que eles. Seria mais legal se eles colocassem uma flechinha, eu concordo. Mas eles falam, então ele tem que se ligar que é assim, né? Como é que seria. Que figura que formaria se girasse para o outro lado ou para cá? Se fosse. Não, se fosse para baixo, formaria um tronco de cone com um cone dentro. Ao contrário. E se fosse para cá, formaria. Não, seria 2 cones, um em cima do outro, né? Nossa,
Bom, virar para baixo seria uma doideira, porque daí, virando aqui, né? Aí formaria um tronco de cone com um cone dentro. Aí seria maldade da URGS, né? Vamos para 3, então? É assim, né? Ah, não. Para cá, né? Bota para cá. Para baixo? Aham. Isso. Esse aqui seria para cá, aí teria um cone aqui, e aqui não teria nada, né? Seria um tronco de cone. Uhum. Ah, um outro aqui do lado. Aí seria. Isso, aí seria ampulheta mesmo. Exatamente, exatamente. Queridos, vou apagar o lado de cá e vamos fazer a número 3, então. Que é da de 2020 daí, tá? Vocês sabem que não tem o de 2021, certo? De fazer girar para o outro lado, né? Vamos fazer, então, a questão número 3, que é do vestibular de 2020. E aqui, meus amigos, vocês vão ver um exercício que eu não vou dizer que vai cair na prova de 2023, teoricamente, que é de vocês, né? Porque... O que é? Aí, a gente vai fazer mais alguns, depois a gente escolhe outros mais pra frente daí. O 3 é um tipo de exercício que eu ficaria feliz se caísse na prova de vocês. Eu tenho esperanças, porque vocês vão ver que na prova de 2020 tem 3 questões de geometria. 2 muito parecidas com essas, e essa primeira que a gente vai fazer, que ela é bem mais fácil do que as outras, tá? Então vamos lá. Questão, então, de número 3. E é aqui, gente, só um detalhe. Aqui eu quero que vocês percebam o padrão que a prova traz. A gente acabou de fazer 2 questões da prova de 2022. A gente vai fazer agora as 3 da prova de 2020. Tirando essa, as outras são muito parecidas. Tem muito a ver com o que a gente viu, tá? Então, ó. Considere o cubo ABCEFGH representado na figura abaixo, cuja aresta mede 4 e M é o ponto médio da aresta AB. A área do triângulo MHG é... Gente, esse exercício aqui, ele é bem mais fácil e ele mistura geometria plana com geometria espacial, né? Tu vai ter que enxergar em 3D, mas a resposta é em 2D, né? Então, vou fazer assim, rapidinho aqui para a gente ter uma noção. Basicamente, é. Então, ele vai ser uma coisa assim, mais ou menos, né? E ele vai querer ali uma situação tipo assim. Vou fazer para o outro lado que para mim vai ficar mais fácil. Mas é tipo assim, ó. Aqui, 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 né? Uma coisa assim. Ó. Esse exercício aqui, gente, ele tá querendo de vocês uma coisa que é algo que a gente desenvolve com o tempo e a gente acaba tendo que, cada vez que a gente vai fazer exercícios e pensar na situação, a gente tem que desenvolver mais, que é o nosso pensamento em 3D, né? É a gente olhar para aquela figura. Isso. Certo. Uhum. Certo. Só finalizar meu pensamento aqui, tá? Que é o seguinte, é a gente olhar o pensamento em 3D, que é, tem que olhar para aquela figura e não pensar no desenho em si. E essa é a parte mais difícil. Tu tem que olhar para aquela figura e pensar, aquilo que está pintado é um triângulo. Ah, mas está deitadinho. Ah, mas tá... Gente, o desenho que está assim, ele é muito estranho, mas ele é basicamente isso aqui, ó. Aquela figura que está é um triângulo tradicional, mas é só o triângulo. É só um triângulo tradicional e normal. Então, o que tu vai ter que pensar aqui? O que eu sei desse triângulo e quais são as características dele que eu vou precisar? Primeira coisa, a base dele é super fácil, porque é a aresta do cubo, certo? Que eu não lembro quanto é que mede. 4? 4. Então, aqui eu sei que isso vale 4. É o que eu preciso saber, né? Se eu souber a altura, tá tudo certo. Diagonal do quadrado? Pode ser que seja mesmo. Deixa eu ver.
No meu desenho é um pouco difícil de enxergar, né? Mas no do celular... Eu não faria a diagonal do quadrado e nem a diagonal do cubo. O que eu pensaria? Tá, mas ó, a gente vai fazer tipo, com uma figura. O que eu pensaria na hora de fazer essa conta, tá? Eu pensaria o seguinte, ó, que se eu pegar o ponto M, que tá aqui, tá? Até entre o ponto D e o ponto C, eu faria um risco reto que teria 4, certo? Aí eu faria do ponto médio do ponto D até o ponto C, até lá o ponto meio entre o H e o G, que teria 4 também. Faz sentido isso? Que tem 4 assim, 4 assim. E aí, essa aqui seria a minha altura. E basicamente é a diagonal que tu comentou, né? Certo? É a tua diagonal. Só que tu fez pela diagonal do fundo, né? Isso aí. Então, esse seria o meu pensamento na hora de fazer a conta, tá? Mas é exatamente o que tu comentou. É a diagonal do quadrado inteiro, né? Com a outra do outro lado. Perfeito. Então, esse H seria a diagonal de um quadrado, que é lado raiz de 2. Então, ele seria 4 raiz de 2. Que é esse valor aqui, ó. Tá, tu tá falando do ponto M, isso? Uhum. Sim, sim. Aham. Aham. Ah, eu entendi o que tu quis dizer. Aqui eu vou dizer uma coisa que é meio bizarra, tá? Mas aquele ponto M, ele poderia estar em qualquer lugar que a área ainda seria a mesma. Por causa que a altura continua a mesma e a base continua a mesma. A questão aqui é que imagine que aquele ponto M fosse o ponto A, certo? Aí a diagonal do A até o H é a diagonal do quadrado. Então, mesmo que não esteja ali em cima, mesmo que não esteja bem em cima do ponto, ele ainda seria. Tanto é que foi o que eu falei, né? Eu disse, ó, eu penso o ponto M e aqui eu penso no meio entre o outro lado lá. Então, mesmo que não tivesse bem no meio, era só não pegar bem no meio aqui também e ainda assim seria diagonal. Né? Isso, é. Isso. E fica bem a diagonal, é. Tu fez com o corte bem no meio, né? Exatamente. Então, independente de onde seja, vai ficar a diagonal. Agora, eu entendo a ideia dele lá, porque tu tá pensando no centro daquele lá, e aí o M não estaria bem no centro, mas daí tu não seria a altura, porque a altura tem que ser reto, a altura não pode ser na diagonal, por isso que continuaria a mesma coisa. Então, agora é só fazer o nossa área, né? Base vezes a altura dividido por 2, seria 4 vezes 4 raiz de 2 dividido por 2, simplifica o 4 com o 2, e eu fico com 8 raiz de 2, então, que vai ser a nossa resposta, a letra C, 8 raiz de 2. Então, assim, por mais que seja difícil de pensar, ou que tu tem que perceber que é diagonal e tudo mais, esse exercício aqui, ele é bem mais prático do que esse e bem mais prático do que o outro. Não estou dizendo que seja fácil, não é isso. Mas ele envolve menos raciocínios, menos contas na hora de resolver. Vamos então agora para o exercício de número 4, gente, que ele é bem parecido com esse número 2 que a gente fez aqui. Ele é um pouco mais difícil, para falar a verdade, na hora de resolver, tá? Então vamos lá. Exercício de número 4, ele fala assim, ó. Considere os pontos A, B e C de coordenadas inteiras que determinam os vértices do triângulo ABC. Então, ali no o triângulo ABC está desenhadinho. Representada no sistema de coordenadas cartesianas abaixo. A revolução do triângulo ABC em torno do eixo X gera o sólido P. E a revolução do triângulo ABC em torno do eixo Y gera o sólido Q. A razão entre os volumes de P e Q é. Então, aqui, meus amigos, a gente vai ter que exercitar um pouquinho a nossa imaginação
que era parecido com o que a gente fez no exercício 2, né? E não só exercitar um pouquinho a nossa imaginação, como a gente vai precisar também fazer duas contas, certo? Então, a gente tem o nosso plano cartesiano, certo? Ele vai 6, 2 e 4, né? Então, ele vai até o 6, ele vai até o 2 e ele vai até o 4. E ele tem essa figura aqui. Ó. E nós iremos pegar essa figura e nós vamos girar ela de duas maneiras. Então, o P, que eles chamam, é em torno do eixo X e o Q é em torno do eixo Y, tá? Eu vou começar com o Q, que eu acho que é mais fácil de visualizar, tá? Que é em torno do eixo Y, ou seja, girando assim, gente, a gente vai ter um cone com um cone menor, com um furo em formato do cone no meio. Então, seria tipo assim, né? Ele seria um cone, que vem daqui até lá, né? Do 4 até o 4, com um cone menor dentro, vazado, digamos assim, né? Obviamente que ficou tosco o meu desenho, mas seria tipo assim, né? Tem um cone aqui e tem um cone por fora. Seria uma forma do pudim mais estranha que tu iria comer na tua vida, né? Porque, claro, uma forma de pudim é assim, né? Cortada aqui assim, né? Esse seria o pudim mais bizarro que tu teria comido. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Volume de um cone menos o do outro e vai estar tudo certo. Como é que a gente vai saber? Bom, gente, a altura é 6, que vai até aqui, certo? 6. E os raios, um é raio 4 e o outro é raio 2. Então, a gente vai fazer um cone de raio 4 e um cone de raio 2 e vai tirar um do outro. Certo? Isso, vamos começar com as áreas, né? Só lembrando que o volume é a área da base vezes a altura por 3. Então, vamos começar com as áreas da base. Π raio ao quadrado, certo? Então, vamos colocar o raio como 4 primeiro, vou fazer da grande, certo? Então, a minha área da base vai dar 16π. E vou fazer a área da base menor, que é π vezes 2 ao quadrado, o que vai dar 4π. Daria para diminuir um do outro e fazer, tá? Mas a gente vai fazer separado. Então, vamos lá. Volume vai ser a área da base, 16π, vezes a altura, que é 6, dividido por 3. Simplifica e fica 2, então o meu volume é 32π. Esse é o volume total. O volume do buraco vai ser 4π vezes 6 dividido por 3, perdão. 6 aqui dá 2 e o volume vai dar 8π. Então, o volume de Q é um menos o outro. O volume de Q vai ser 24π. Será que o outro vai dar o mesmo volume? Eu já fiz isso antes mais de uma vez, mas eu estou tentando puxar pela memória, eu não lembro se dá a mesma coisa ou se não. Eu acho que dá, mas eu não sei. Então, vamos lá para o P. O P, gente, é um pouquinho mais difícil de visualizar, certo? Não muito mais difícil, mas um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque agora ele tem que girar assim, certo? Então, ele ainda é um cone com um cone dentro, mas agora ele tem alturas diferentes e não raios diferentes. Então, ele seria um desenho mais ou menos assim, ó. Seria um cone assim, certo? E outro cone assim. Nossa, que risco maravilhoso que eu fiz aqui. Assim, ó. E ambos no formato de um cone. Vê se isso faz sentido para ti. Ó, eu peguei essa figura e girei assim. Então, agora, o raio vai ser o mesmo para os dois, mas um vai ter altura 4 e o outro vai ter altura 2. Então, ambos têm raio 6. Deixa eu ver. Isso, virando assim, né? Para baixo. Isso, é que eu deixei ele desenhadinho com a base assim, né? Mas ele é assim, ele é deitado pro lado, isso. Seria esse desenho, só que pro lado. Isso, isso. É que aqui eu fiz ele para cima. Aqui a altura dele é só até 4, né? Então a altura desse é 4 e a altura desse é 2. Mas é por causa que é um pouco difícil de desenhar ele de lado, né? Por isso que eu desenhei ele assim. Mas é como se eu pegasse essa aqui e fizesse assim, né? Virasse.
Não, mas esse tem altura 6, esse tem altura 4. Esse tem altura 6. Porque ele até lá em cima, ó. Altura 6. Esse tem altura 4 porque só vai até aqui, ó. Ó, não, ó. Aqui é o girando assim. É o cone Q. Agora a gente vai fazer o segundo cone, que é o cone P, que é girando assim daí. São 2 cones. O Q a gente já terminou da 24π. Então agora a gente vai fazer o P. E o P, ele tem uma facilidade, digamos assim, que ele só tem uma área da base, certo? Então a área da base vai ser, que é π raio ao quadrado, né? Vai ser π vezes o raio, que é 6 ao quadrado. Então a minha área da base vai ser 36π. Então, são 2 volumes. O volume do cone grandão vai ser a área da base, 36π, vezes a altura 4 dividido por 3. Simplifica o 36 por 3, fica 12, e o meu volume vai dar 48π. Certo? O volume do cone pequenininho, que seria o buraco, né? Vai ser a área da base, 36π, vezes a altura, que é 2 dividido por 3. 36 por 3 dá 12, e 12 vezes 2 vai dar 24π. Diminui um do outro, e eu vou ter o volume de P, que dá 24π. Não, corta π também vai dar 1, né? Qual é a razão, então, entre P e Q? 24π dividido por 24π, o que dá 1. Tudo isso para dar 1. Que coisa linda, hein? Então, só recapitulando rapidinho, tá? Eu olhei para o meu cubo, para o meu cubo não, né? Seria um cone aqui, né? Eu olhei para o meu cone, então eu pensei o seguinte, ó. Eu vou fazer um cone assim, que vai ter um buraco dentro. E eu vou fazer um cone assim, que também vai ter um buraco dentro. Só que o primeiro, ele tem um raiozinho menor e a altura é igual. O segundo, ele tem o raio igual, mas uma alturinha menor. Tirei os buracos um do outro e fiquei com 24π sobre 24π, que dá 1. Junção do... a junção dos dois. Aham. Aham. Mas daí eles queriam matar a gente daí, né? Tá, aqui tem uma coisa. Eu disse que esse aqui ia ser o pudim mais estranho do mundo, mas aquilo lá, eu não consigo nem imaginar o que poderia ser aquilo lá. Um cone com um cone dentro. Mas é redondo, né? Tem que pensar que é redondo. Como é que seria uma coisa redonda com outra... Tem alguma coisa na vida real que é assim? Um alto-falante. Tá, mas daí tem um buraco inteiro, não um buraco só vai... Se bem que um pouquinho de material, talvez, né? Esse que tu fala é aquelas coisinhas pequenininhas assim que tu bota no chão pra... pode ser, pode ser. Você tem uma imaginação melhor que a minha. Eu não tô conseguindo imaginar uma coisa na vida real que tenha esse formato. Não. Esse aqui sim, né? É uma forma de pudim que tu corta aqui. Mas aqui tem um... Só se fosse uma coisa de sorvete dentro do buraco, uma coisa por fora. Isso que eu... Isso seria o do sorvete, mas e essa parte por fora? Isso que é o chapéu e o sorvete junto. Pode ser. Claro. Aí faria mais sentido mesmo, porque teria que ter uma coisa a mais, né? Gente, eu disse que eu ia fazer uma nave só com um buraco dentro. Pode ser, pode ser. Vamos para o número 5, meus amigos. Tira a partir daqui, né? Isso aqui para cá. Vamos para o número 5, então. O número 5, gente, ele é, se você olhar ali, muito parecido. Mas tem que ter... A questão é o buraco. Tu tá lembrando das coisas aqui, mas tu não tá pensando no buraco que tem dentro. Tá. Pode ser, pode ser. Deixa eu só apagar o lado de lá, então, pra gente poder fazer a número 5, ó. Número 5. A caneta bom. Pode ser. Foi fazer mais pontudinha, né? Gente, a número 5, então, ainda do ano de 2020, vocês vão ver
que é parecida com aquela que a gente fez lá no início e também tem a ver com aquela do octógono, né? É de boa, essa é tranquilo. Quer dizer, mais ou menos. Fala assim, considere o cubo e os tetraedros A, B, C, D, E, F, G, D e H, I, J, D, nos quais os pontos A, C, E, G, H e J são pontos médios das arestas do cubo, como representado na figura abaixo. A razão entre o volume dos tetraedros A, B, C, D e o volume do cubo é. Então aqui, meus amigos, o problema desse exercício é que a gente não tem nenhum número, certo? Não tem nada dizendo assim, ó, ah, ele vale 10, ou ele vale 4, ou ele vale 3, né? A gente poderia supor que vale 1, eu vou fazer com letra, mas a gente poderia supor que vale 1 também, que também dá certo. Eu só não boto um número assim, porque daí depois pode ser que, né, tem alguma situação, mas vocês poderiam fazer com número também, não teria problema. Botar 1 ou algo assim, né? Eu vou botar X, né? Então, eu vou dizer que o lado dele vale X. Sabe que, sabe que eu até poderia burlar o sistema aqui? Porque, ó, como é que é esse desenho? É daqui até aqui, certo? Assim. Ó, assim. E depois ele vai até lá em cima, assim. E depois ele vem até lá embaixo aqui. Se fosse eu fazendo esse exercício, gente, eu vou falar uma paradinha aqui que é o seguinte, ó. Se fosse eu fazendo esse exercício, eu não colocaria números. Dá para fazer, tá, gente? Só que o meu problema quando a gente pega uma coisa que a gente não sabe e bota qualquer número é que não é nem que fica complexo. É que às vezes tu tem que fazer uma resposta, esse tu vai fazer a razão, então daria certo. Mas às vezes tu tem uma resposta em que tu precisa, por exemplo, assim, ó, tu botou que vale 5. E aí tu chega no final e a resposta vai dar assim, ó, 4x ao quadrado π. Só que a tua resposta deu com o 5 no lugar do x. Aí, sabe, tu tem uma conta a mais para fazer, por isso que eu não gosto. Mas nesse caso em que a razão daria. Mas o que, que eu faria aqui? Eu começaria pensando, vou dizer que o lado do quadrado é x. Só que no momento em que eu percebi que eu vou ter que pegar a metade, eu diria, ah, não, o lado do quadrado é 2x. Porque aí eu pego metade que é x e eu pego metade que é x. E fica mais fácil do que trabalhar com fração. Então, olha como é que eu faria essa conta. Volume do cubo é L ao cubo, certo? Só que o lado vale 2x e 2x elevado ao cubo seria 8x ao cubo. Esse é o volume do cubo original. Que eu disse que o lado dele vale 2x. E aí eu vou fazer agora o volume daquela pirâmide. Gente, é uma pirâmide. A altura vale 2x. E ele é uma pirâmide porque o ponto de convergência dele, né, aquela ponta, é igual aqui, reto, né, na minha altura. Então, volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. E, de novo, eu tenho uma base num formato que não é triângulo equilátero. Essa base, ela é assim, com x aqui e x aqui. Então, a minha área da base é base vezes a altura dividido por 2. A minha área da base vai ser x vezes x dividido por 2, que vai dar x ao quadrado, cuidado, x ao quadrado sobre 2. Se fosse mais, isso. Então, tentei me livrar da fração e continuo dando fração, né? Tudo bem, faz parte. Volume da pirâmide, então. Área da base, x ao quadrado sobre 2, vezes a altura, 2x, né? Porque a altura é tudo, né? Tá lá em cima. 2x sobre 3. Corta esse com esse, e o meu volume, então, da pirâmide vai dar x, 2? Não, x ao quadrado vezes x ao cubo. De novo, se for, lembra que de vezes tu soma isso aqui, esse 2 com esse 1 fica 3, né? Isso, sobre 3. Assim, esse é o volume da minha pirâmide, x ao cubo sobre 3. Só que tem 3 vezes 3, cancela, cancela. Então, o volume das pirâmides é x ao cubo. Olha que bonito. Vezes 3 já fiz, vezes 3 já fiz. Isso.
Calma. Acabou a conta já, não precisa fazer conta mais. Tá pronto. A única coisa é responder a pergunta. A razão entre a soma dos volumes e o volume do cubo. Razão é divisão, né? O volume das pirâmides é x ao cubo. O volume do cubo é 8x ao cubo. Corta e fica 1/8. Então, o volume... Ué, a primeira conta que a gente fez. O volume do cubo é 8x ao cubo. Que a gente chamou de... Ó, por causa que o lado, a aresta, vale 2x. E aí, 2x elevado ao cubo vai ficar 8x ao cubo. E aí, cancela. 1/8. Esse exercício aqui, gente, ele não é assim o mais simples que o Brasil já viu, mas ele é mais de boa, mas tu tem que se ligar que aquilo ali é uma pirâmide. Tu não pode sair. Ah, então... Não, é uma pirâmide. E a tua área da base não é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Você tem que se ligar que é um quadrado normal. Botar o número 1, tu fala? Uhum. Aqui, que nem tu falou, tu disse, vamos botar que o lado vale 1 no início, né? Daria para fazer. Tu acharia 1 como o volume do cubo e 1/8 como o das pirâmides. Mas eu ainda fico meio assim receoso. Quando for razão, dá para substituir. Uhum. Ficaria mais fácil. Daí acharia o mesmo 8. Porque daí esse aqui ficaria 8, esse aqui ficaria 1. Daí ficaria perfeito. Como quanto? Isso também ficaria, né? Só que o lado do cubo como 1, a única questão é que ficaria bastante fração na hora de fazer a conta, né? O ideal ali é botar 2, porque daí tu fica com o lado valendo 1, aí tu vai achar meio aqui, mas é meio vezes 2. Tu acharia 1 como resposta. Tu acharia 1 como volume das pirâmides daí. E 8 como volume do cubo, daí ficaria 1/8. Ficaria bom de fazer. Ó, a gente tem agora, gente, não temos muito tempo, né? Eu trouxe questões até a prova de 2018, tá? Eu tenho uma que eu preciso fazer com vocês, que é a número 12. Então, essa a gente vai fazer primeiro. E depois, eu acredito que a gente vai fazer a número 7. A número 6 é legal, tá? Mas a número 6 é aquilo que eu falei. É aqueles exercícios em que eles querem que a gente ande pela circunferência, uma figura, e achem alguma medida. Então, a gente vai fazer o 12 e provavelmente a gente volte para fazer o 7 depois, tá? O exercício 9, ele é a mesma coisa que os outros, tá? Não. O 9 eu só estou comentando, que ele é igual de girar. O 10, ele é de novo um que tu tem que medir a distância na face de um cubo, certo? O 11 é uma questão de volume tradicional. Então, a gente vai fazer o 12, depois a gente volta para fazer o 7, se der tempo a gente faz algum outro, tá? Então, eu não acho que vai, mas a gente pode sonhar. Sonhar é sempre importante. Então, vamos para o número 12 primeiro, então. Ele é um exercício um pouquinho mais velho, gente, o que faz com que eu não ache que vai ser algo que vocês vão usar na prova. Mas a URGS é cíclica, então eles usaram isso aqui em 2019. Talvez em 2023 volte algo nesse sentido. 2018, perdão. Talvez volte. Então, exercício 12, o último, fala assim. Fundindo 3 esferas idênticas e maciças de diâmetro 2, obtém-se uma única esfera maciça de raio. Esse exercício aqui ele não é difícil, mas ele dá uma vontade de pensar assim, ó, tá, mas se eu pegar 3 esferas de diâmetro 2, vai dar uma de diâmetro 6. Aí tu, não, mas diâmetro? Ele perguntou o raio, então é 3. E não é, né, gente? Porque quando tu vai fundir esferas, tu tá perdendo área. É como se tu botasse 3 bolas de futebol uma do lado da outra. Se a gente grudasse todas elas, né, derretesse, fizesse uma nova, a gente não vai ter o mesmo volume, a gente não vai ter a mesma situação ali, né? Porque a gente vai ter o mesmo volume, perdão. A gente vai ter o mesmo volume ali, mas a gente não vai ter o mesmo raio, porque o tamanho não vai ser o mesmo, a gente vai ocupar esse valor diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, só lembrando, tá? O volume da esfera é 4π raio ao cubo dividido por 3. É como se a gente montasse uma nova figura e dissesse que o perímetro vai dar o mesmo. Mais ou menos esse mesmo pensamento. Então, ele diz ali, gente, que ele tem diâmetro valendo 2. Então, eu vou começar calculando o volume, tá? O volume da esfera original é 4π, o raio é 1. Cuidado com isso, né?
ao cubo dividido por 3. 1 ao cubo vai continuar sendo 1, então o volume da esfera vai ser 4π terços. Esse é o volume da esfera original, que tem raio 1. Só que são 3 esferas idênticas. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou cancelar. E o volume das esferas vai ser 4π. É isso que eu tenho de material, certo? Agora que vem a questão. Eu vou pegar esse mesmo material, esse mesmo 4π, e fazer uma nova esfera. Então, o que eu vou dizer é que o volume de uma esfera, que é 4πr ao cubo dividido por 3, tem que dar igual a 4π. Certo? Porque, gente, não é nem uma questão de proporção, é que eu vou pegar as 3 esferas, eu vou usar o mesmo material, então o volume vai ser o mesmo. Só que agora é uma só ao invés de 3. A área da esfera? Tem como calcular. Mas aí tu tá indo meio longe, eu acho. Por que tu vai querer calcular a área? Tá. Ok. Tá. Ok. A área de cada uma das esferas, tá? Ah, eu entendi. Sabe o que faz sentido? Por causa que tu... Vou ter que pensar a respeito, porque faz sentido, porque a área vai continuar basicamente a mesma situação. Só os pontos em que elas se encostam que não, né? Faz sentido. Finalizando aqui, ó. Vou deixar o r ao cubo sozinho. Para isso, gente, esse 3 passa de vezes e esse 4π passa dividindo. Vai cortar, ó, 4π com 4π, então eu vou ficar com r ao cubo igual ao 3 e o r vai ser a raiz cúbica do 3. E aí, então, a gente tem a nossa resposta, a letra A. O novo raio vai ser a raiz cúbica do 3. Então, esse exercício aqui, ele é um exercício que ele vai exigir da gente esse pensamento de que, quando eu faço uma nova figura, não é só pegar ali e fazer a conta direto. A gente tem que fundir numa nova situação e ele tem uma nova conta para resolver. Para a gente, então, ir para a nossa reta final, meus amigos, a nossa última questãozinha vai ser a questão de número 7, tá? Fica à vontade. Questão de número 7. Deixa eu colocar ela aqui. Para a gente finalizar. Fala assim, ó. Um prisma reto de base hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Então, um prisma de base hexagonal tem a mesma altura de um prisma que a base é um triângulo equilátero. Isso. Os dois têm a mesma área, exato. Mesma altura, perdão. Considere H a medida da aresta da base do prisma hexagonal e T a medida da aresta da base do prisma triangular. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão entre H e T. Então, o que a gente tem é 2 prismas que têm a mesma altura, certo? Então, eu vou colocar um... mas eu vou fazer uma coisa meio tosquinha, assim, ó, só para a gente ter uma noção, né? Mas aí que tá, tu não precisa fazer uma coisa tão assim, ó, olha como o meu desenho tá tosco, mas dá para imaginar mais ou menos, ó. A gente tem ali o nosso prisma, e aí eu vou fazer o outro, ó. O outro seria parecido, só que com só 3 lados daí, né? Facilitaria a nossa vida, né? Então, ó, tchau. O que a gente sabe dessa nossa conta aqui? A gente sabe que a altura é a mesma, tá? Então, eu vou dizer que a altura eu vou chamar de x, por exemplo, tá? Altura x, altura x. A aresta da base do nosso triângulo equilátero é T e a do hexágono é H. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é o volume de cada um dos dois, tá? Vou começar com o volume do hexágono. E ele é a área da base vezes a altura. E o volume do triângulo é a área da base, do triângulo, da prisma triangular, né?
é a área da base vezes a altura também. Então, o volume dos dois é o mesmo. A diferença vai ser na área da base. A área da base de um hexágono é 6L² raiz de 3 sobre 4. Como o lado do hexágono é H, essa minha área vai ser 6H² raiz de 3 sobre 4. A área da base de um triângulo equilátero é a mesma coisa, só que sem o 6. É L² raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou ficar com P² raiz de 3 sobre 4. Só substituir na fórmula direta as letras. Qual que, então, é o meu volume? Como ambos têm a altura x, gente, o volume do hexágono, do prisma hexagonal, vai ser 6H² raiz de 3 sobre 4 vezes x, e o volume do meu prisma triangular vai ser o T² raiz de 3 sobre 4 vezes x. Ambos têm a mesma altura. E agora, eu cheguei no que eu preciso, que é, como eu tenho a minha conta aqui, eles dizem que elas têm o mesmo volume. Ou seja, eu posso dizer que 6H² raiz de 3 sobre 4 vezes x é igual a T² raiz de 3 sobre 4 vezes x. E tudo que for igual dos dois lados, eu posso cortar. Ou seja, eu posso cortar esse x, eu posso cortar esse 4, eu posso cortar essa raiz. O ao quadrado não, porque é de cada um, né? Então, eu vou dizer que 6H² é igual a T². O que eles me perguntaram? Eles me perguntaram a razão entre H e T. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou pegar esse 6 e vou passar dividindo, vai ficar assim, ó. H² igual a T² sobre 6. E vou pegar esse T² e passar dividindo para esse lado. Então, vai ficar assim, ó. H² sobre T², passei dividindo, é igual a 1 sobre 6. E por que que eu faço isso? Gente, porque eles querem a razão entre H e T, certo? Eu tenho H² e T². E aqui tem uma propriedadezinha que é importante que a gente lembre. Quando ambos estiverem ao quadrado, a gente pode escrever assim, ó. HT², com o 2 valendo para os dois. Por que que isso é importante? Porque agora é só passar a raiz para o outro lado. Então, a razão entre H e T é a raiz de 1 sobre 6. O que, nesse caso, então, vai ser a raiz quadrada de 1, que dá 1, sobre a raiz quadrada de 6. Eu não sei como é que está a resposta ali. E é essa, né? Letra A, então. 1 em cima e raiz de 6 embaixo. Então, ali, gente, eu simplesmente tive que usar letras, mas eu sei que é uma conta com letra, mas o que eu fiz mesmo foi só ir substituindo e, no final, separando os dois. Semana que vem, quando nós estivermos juntinhos novamente, né, na última aula do ano, a gente tem depois em janeiro de novo, né? Nós iremos mudar de assunto. Eu ainda não tenho certeza absoluta, porque eu tenho que ver ali no cronograma, mas eu acho que é análise combinatória e probabilidade na próxima aula. Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Para finalizar o ano lá em cima, né? Então, até mais, meus amigos. Nos vemos. E valeu, falou, até. Tchau, tchau. Tchau, Matheusito, até.